Atualmente, ser um streamer é o sonho de muitas pessoas no mundo inteiro. Afinal, ganhar dinheiro para ter pessoas te assistindo enquanto você conversa e interage com elas pode ser algo muito legal. E um tipo de live que está crescendo bastante ultimamente são as IRL, onde você pode simplesmente sair na rua e viver a vida normalmente, enquanto transmite tudo ao vivo. Porém, ao contrário do que muitos pensam, que isso pode ser algo legal, ao mesmo tempo, isso pode estar colocando um alvo nas suas costas. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós vamos falar sobre um caso que chocou o Japão e o mundo, de uma streamer que teve um fim trágico em plena luz do dia, em uma das ruas mais movimentadas de Tóquio. O Japão é frequentemente citado como um dos países mais seguros do mundo, com baixas taxas de criminalidade e uma população que preza pela ordem e respeito às leis. Além disso, o controle de armas é extremamente rigoroso, tornando crimes violentos ainda mais incomuns. No entanto, mesmo em uma sociedade considerada segura, eventos chocantes podem acontecer, e quando um crime ocorre diante das câmeras, em tempo real, o impacto é ainda maior. E hoje vamos conhecer sobre o recente caso que ocorreu com a Airi Sato, uma jovem streamer conhecida pelo nome de Aimogami. Desde cedo, ela enfrentou desafios que moldaram sua trajetória de vida, já que a relação com a sua mãe foi complicada, uma vez que a mulher era alcoólatra, o que com certeza trouxe dificuldades financeiras e emocionais para Airi, que graças ao ambiente instável, buscou independência bem cedo. Quando ela atingiu os 18 anos, começou a trabalhar em clubes noturnos, chamados de hostess, que fazem parte do Mizu Shobai, um termo que se refere ao setor de entretenimento noturno do Japão. Nesses estabelecimentos, as mulheres interagem com clientes masculinos, oferecendo conversa, companhia e um ambiente de descontração. E embora os hostess não envolvam atividades sexuais, as interações são muitas vezes baseadas em charme e manipulação, para incentivar os clientes a gastar mais dinheiro com as bebidas locais. Esse tipo de clube é frequentemente comparado aos famosos maid cafés no Japão, mas as diferenças são significativas, já que enquanto as mulheres que trabalham nos hostess são treinadas para criar uma ideia de proximidade com os caras, quase como se estivessem em um encontro, nos maid cafés, as funcionárias adotam um papel mais inocente e teatral, tratando os clientes como mestres, em uma fantasia de serviçal. Mas nos dois casos, existe uma atmosfera de interação personalizada, que pode criar laços emocionais entre funcionárias e clientes. E com isso, as jovens conseguem construir uma base fiel de clientes, que gastam cada vez mais para passar o tempo com elas. Só que o mundo dos hostess não é apenas uma diversão e dinheiro fácil, já que a indústria do entretenimento noturno no Japão possui uma ligação complexa com a famosa máfia japonesa, a Yakuza. Assim, muitos desses clubes são controlados ou influenciados pela organização, que vê esses estabelecimentos como uma oportunidade lucrativa para a lavagem de dinheiro e exploração financeira, o que acaba fazendo com que algumas hostess se envolvam involuntariamente, seja por dívidas acumuladas, por proteção ou até mesmo por coerção. Além disso, o ambiente desses clubes pode ser um terreno fértil para relações perigosas, já que clientes podem se tornar obcecados, gastando fortunas para monopolizar a atenção, e quando essa relação unilateral é interrompida, os resultados podem ser trágicos. Um dos casos mais conhecidos desse tipo foi o da Yuka Takaoka e o Phoenix Luna, onde a Yuka era uma jovem que trabalhava como recepcionista em um clube de hostess, e acabou se apaixonando obsessivamente por um host chamado Phoenix Luna, e em um surto de ciúmes, ela atacou o rapaz com uma faca dentro do seu apartamento, deixando ele gravemente ferido. E enquanto ele estava no chão, a garota permaneceu sentada ao lado do cara, fumando um cigarro e sorrindo para os policiais que chegaram na cena. Esse caso rapidamente viralizou, e a Yuka ficou conhecida como a yandere da vida real, um termo que se refere a personagens de anime que tiraram a vida de alguém por amor. E se vocês quiserem ver, tem vídeo no canal aqui sobre esse caso. E saber essas informações é importante para entender o que aconteceu com a Airi, mesmo que a história seja mais complexa que apenas um caso de amor não correspondido. Diferente de muitas jovens que permanecem na indústria dos hostess por anos, ela queria um novo caminho, e viu essa oportunidade no mundo das lives, já que o crescimento das plataformas de transmissão ao vivo abriu espaço para pessoas carismáticas que sabem prender a atenção do público. A Airi percebeu que poderia utilizar sua experiência para conquistar uma audiência fiel na plataforma WhoWatch, a mais popular do Japão. Além disso, por ainda estar trabalhando no clube, sua popularidade aumentaria ainda mais. Com o tempo, a base de fãs da Aimogami cresceu. Muitos espectadores se sentiam emocionalmente conectados a ela, da mesma forma que os clientes dos hosts se apegam às funcionárias, e as doações começaram a aumentar, com alguns fãs chegando a gastar quantias exorbitantes, apenas para receber uma atenção especial dela durante as lives. Em relativamente pouco tempo, a jovem conseguiu um destaque enorme na plataforma, se tornando uma das streamers que mais receberam doações, atingindo uma média de 300 a 400 mil ienes por mês, um valor que dá em média 13 mil reais.
mais. Mas em uma de suas transmissões ao vivo, tudo mudou. No dia 11 de março, Airi estava seguindo sua rotina como de costume. Ela abriu a live de manhã e estava interagindo com seus espectadores caminhando por Tóquio. Quando chegou à estação Takatanobaba, eram 9h50 da manhã e o local estava movimentado. Nesse momento, um homem se aproximou friamente dela e desferiu 30 golpes com uma faca. Nesse momento, o celular da jovem caiu, enquanto ela gritava por socorro. Algumas testemunhas dizem que o criminoso parecia tão calmo que acreditavam que ele pudesse ser alguém tentando ajudar, já que ficou perto do corpo. Mas na verdade, o cara estava ali perguntando se ela ainda estava viva depois de todos os golpes, onde chegou até mesmo a pegar o celular e aparecer na câmera, com um boné e uma máscara que cobria metade do seu rosto, mostrando uma completa tranquilidade diante do que tinha acabado de fazer, ao mesmo tempo que os espectadores enviavam diversas mensagens, tentando entender o que aconteceu. O socorro chegou rápido para tentar salvá-la, mas infelizmente, Airi não resistiu aos ferimentos e perdeu a sua vida, encerrando assim uma carreira recém-começada no mundo das live streams, que estava em uma crescente de sucesso. O criminoso foi identificado como Takano Kenichi, e quando questionado sobre a motivação do crime, disse que havia feito isso por vingança, porque a jovem não queria pagar o que devia para ele. Isso fez a história ir muito além do que uma obsessão amorosa. Em 2021, o homem de 42 anos conheceu Airi ao frequentar um dos clubes onde ela trabalhava como hostess, e com o tempo, ele se tornou um cliente regular e passou a se aproximar da jovem. E então, Airi iniciou a sua carreira como streamer, e Takano rapidamente se tornou um dos seus espectadores mais assíduos, enviando doações frequentes. A proximidade entre os dois cresceu, e eles passaram a trocar mensagens pelo Line, um aplicativo de mensagens popular no Japão, semelhante ao nosso WhatsApp, e foi por meio dessas conversas que a Airi começou a pedir dinheiro emprestado a Takano com frequência. Primeiro, ela disse que havia esquecido a sua carteira no trabalho e não tinha valor nenhum com ela, e que no dia seguinte pagaria o empréstimo, mas não demorou para que isso se tornasse algo habitual. Em vários outros momentos, a jovem pediu para que Takano emprestasse algum valor, e por diversos motivos diferentes, que se tornavam cada vez mais absurdos à medida que ele cedia. Como dizer que estava se sentindo pressionada a comprar uma garrafa cara de champanhe para sua colega de trabalho, que estava comemorando aniversário, ou quando disse que estava vomitando sangue e acreditava ter câncer, então ela precisava de dinheiro para os exames. Algumas vezes, ela até mesmo falou que perderia a vida se não pudesse pegar o dinheiro emprestado com ele, sugerindo um possível autoextermínio para conseguir o que queria. O maior problema é que Takano não era um homem rico. Na verdade, ele estava desempregado e acumulando empréstimos com instituições financeiras para conseguir mandar os valores pedidos por Airi, a fim de ajudá-la. Certa vez, a streamer chegou até mesmo a ensinar para o homem como ele poderia fazer para conseguir enganar as instituições para conseguir pegar mais empréstimos e assim mandar a ela. E aí, quando Takano não tinha mais como enviar valor nenhum e começou a insistir várias vezes pedindo para que a jovem pagasse todo o dinheiro que estava lhe devendo, ela simplesmente parou de respondê-lo. Nesse momento, o homem já tinha enviado mais de 2,5 milhões de ienes para ela, o que na época dava algo em torno de 26 mil dólares, e para quem gosta de converter, isso aí dá mais de 130 mil reais. Então, se sentindo enganado e sem respostas da Airi, Takano decidiu buscar a justiça para tentar recuperar o dinheiro que havia emprestado. Em dezembro de 2023, ele entrou com um processo contra a jovem, alegando que os valores enviados não eram doações, mas sim empréstimos que deveriam ser pagos de volta. O tribunal analisou o caso, onde viram que claramente ela manipulava para que o homem mandasse os valores, e decidiu a favor dele, determinando que a Airi deveria devolver toda a quantia com juros de 3% ao ano. No entanto, mesmo após a decisão judicial, Airi não realizou o pagamento, ignorando completamente a ordem da justiça. Isso fez a frustração do Takano crescer a cada dia, alimentando um profundo ressentimento contra a jovem. Porque além de ter perdido todo esse valor, também via em lives como ela se gabava de ter muito dinheiro guardado, uma atitude que é muito comum entre os streamers japoneses, onde falar sobre a grande quantidade que recebe é um sinal de status. E de fato ela estava ganhando muito com as suas transmissões, já que estava em uma posição de destaque na própria plataforma, como uma das streamers mais lucrativas. E então, cada vez mais para o homem, a situação se tornava humilhante. Foi assim que a raiva e o desejo de vingança começaram a consumir os seus pensamentos, até que meses depois, Takano já havia perdido todas as esperanças de reaver o seu dinheiro pelos meios legais, já que mesmo com a justiça determinando que Airi lhe pagasse o valor devido, nenhum mecanismo eficiente foi acionado para garantir que essa decisão fosse cumprida. E no Japão, o sistema judicial muitas vezes depende do próprio credor para cobrar a dívida, o que dificultava ainda mais qualquer possibilidade do Takano recuperar
recuperar o seu dinheiro, mas se houvessem agentes designados para garantir que a dívida fosse paga, talvez essa tragédia pudesse ter sido evitada. Então, quando Airi anunciou em uma das suas transmissões que faria uma live em um local público, para o homem que já estava emocionalmente instável, essa foi a oportunidade perfeita para atacá-la, e a facilidade com que ele conseguiu descobrir o local onde ela estava exemplifica um problema recorrente entre os influenciadores desse nicho, que é a exposição de informações pessoais na internet. Em um comentário navegando pelo Yahoo japonês, outro streamer comenta sobre o caso da Airi, dizendo que ele mesmo já chegou a sofrer violência algumas vezes, reafirmando o problema em se expor tanto na internet, nesse tipo de segmento onde os streamers saem pelas ruas interagindo com os espectadores, contando até sobre outro caso em que uma mulher acabou sofrendo uma grave violência por conta de um seguidor que se aproveitou da live para encontrá-la. Então, com o desenrolar das investigações, surgiu uma alegação de que Takano sofre de esquizofrenia, um transtorno mental que pode causar delírios, alucinações e uma percepção distorcida da realidade, e a revelação da condição mental do homem fez com que muitas pessoas começassem a simpatizar com ele. A ideia de que uma pessoa com transtornos mentais havia sido enganada por uma influenciadora em busca de dinheiro gerou muitas discussões, já que alguns acreditam que ele só fez aquilo por ter sido levado ao limite pela Airi, que se aproveitou da sua fragilidade, já que em suas conversas, Takano não mostra sinais de interesse romântico com ela, agindo sempre de modo que parecia apenas querer ajudar. Além disso, a história da jovem também começou a ser analisada sob uma nova perspectiva, onde amigos próximos relataram que ela era carregada de traumas e comportamentos problemáticos herdados da sua mãe em relação ao consumo excessivo de álcool. Seu problema com a bebida se tornou tão grave que ela frequentemente deixava seu filho de apenas 1 ano na creche até muito tarde, gerando preocupação não apenas entre seus conhecidos, mas até mesmo entre os responsáveis pelo clube onde trabalhava. Com o tempo, as autoridades interviram e o Estado assumiu a custódia da criança, o que abalou profundamente a Airi. Só que a jovem parecia também ter uma tendência a contar mentiras, o que chegava a gerar problemas no trabalho, onde ela tirava fotos de bebidas caras que os clientes compravam para outras funcionárias e exibia nas redes sociais como se tivesse sido para ela. Outra questão bastante problemática foi que a jovem tinha uma conta no Twitter completamente dedicada ao poker, o que pode indicar um grande vício com os jogos, e também uma explicação para onde estava indo o dinheiro que pegava emprestado e o que ela ganhava com as suas lives. Com tudo isso vindo à tona, a imagem da streamer começou a ficar manchada, com muitas pessoas dizendo que a jovem teve o que mereceu, até mesmo chegando a pisar nas homenagens feitas a ela no local onde perdeu a vida, uma atitude que é completamente desrespeitosa. E por mais que a Airi possa ter enganado Takano, o homem cometeu um crime terrível e injustificável, mas algumas pessoas acreditam que ela tem muito menos culpa nessa história, onde o maior problema nunca foi o dinheiro emprestado, já que pouco tempo antes, a streamer havia supostamente começado um noivado, o que pode ter feito com que o Takano ficasse enciumado, uma vez que ele até mesmo era conhecido na comunidade da streamer como Mad Love, um apelido que significava que estava profundamente apaixonado pela Airi, surgindo até mesmo uma teoria ainda mais sombria por trás disso tudo, sobre a relação entre a streamer e o seu ex-namorado que, segundo a narrativa, moravam em um prédio de luxo do cara, que também era o chefe dela. No entanto, ele também seria o detentor de uma suposta outra dívida gigantesca contraída por ela, criando um ciclo no qual todos os seus ganhos como streamer eram retidos como pagamento da dívida, impedindo-a de acumular qualquer quantia. Isso explicaria o porquê de a jovem, em alguns momentos, parecer desesperada por dinheiro, e em outros, conversar de uma maneira muito formal, com o vocabulário de alguém que entende muito bem como funcionam as instituições financeiras, como esse comentário aqui do Reddit mostra, que compara a situação até mesmo com o Andrew Tate, um ex-lutador de kickboxing e influenciador romeno, conhecido por suas opiniões misóginas, e que foi preso em 2022 por tráfico humano e exploração sexual. A grande questão levantada por essa teoria é o aparente paradoxo legal. Como a Airi não tem bens ou rendimentos registrados no seu nome, tecnicamente ela não tem como pagar a sua dívida a terceiros, como o Takano, por exemplo, mesmo que ela estivesse condenada a fazer isso. No fim, vários fatores podem ter contribuído para que esse caso perturbador acontecesse, que revela não apenas os perigos da exposição na internet, mas também as consequências trágicas de relações abusivas e de um sistema que falha em proteger tanto vítimas quanto indivíduos emocionalmente instáveis. Agora, Takano Kenichi segue preso, podendo ser condenado à prisão perpétua e até mesmo a pena capital pelo seu crime. E não podemos esquecer que nisso tudo, a Airi Sato também perdeu a sua vida, em algo que poderia ser facilmente resolvido pelo governo. Fala galera, mas o que você acha que foi a verdadeira causa desse crime? Um fã obcecado por uma streamer que não retribuiu o seu amor e que, movido pelo ressentimento, decidiu se vingar, ou o caso de uma jovem que infelizmente escolheu a pessoa errada para manipular, sem imaginar até onde isso poderia chegar? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.